Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro, festa do batismo do Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa do batismo do Senhor, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Jesus veio para ser batizado. O batismo foi realmente um divisor de águas na vida de Jesus. Ele já não volta mais para seu trabalho na carpintaria, nem continua morando com Maria, sua mãe, mas se transfere para Cafarnaum. Deixa sua vida escondida e inicia sua vida pública. Alguém poderia se perguntar: se o batismo serve para purificar, o que Jesus tinha para ser purificado, sendo que nunca havia pecado? A resposta é clara. Os homens sujos entram nas águas para se limpar e deixam suja a água. Jesus, totalmente limpo, puro, entra na água suja dos homens e absorve em si toda a sujeira, todo o pecado. Jesus entra nas águas para se sujar e, dessa forma, assumir todo o pecado do homem. Essa é a sua missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditaremos hoje sobre este rico e bonito acontecimento do batismo de Jesus a partir das palavras do nosso Papa Bento XVI, como fizemos ontem. Com a festa do batismo de Jesus, continua o ciclo das manifestações do Senhor, que começou no Natal com o nascimento do Verbo encarnado em Belém. Contemplado por Maria, José e os pastores na humildade do presépio, e que teve uma etapa importante na Epifania, quando o Messias, através dos magos, se manifestou a todas as nações. Hoje Jesus revela-se nas margens do Jordão, a João e ao povo de Israel. É a primeira ocasião em que ele, como homem maduro, entra no cenário público depois de ter deixado Nazaré. O encontramos junto do Batista, que é procurado por um grande número de pessoas, num cenário fora do comum. Junto do Jordão, Jesus se apresenta com uma extraordinária humildade, que recorda a pobreza e a simplicidade do menino colocado na manjedoura de Belém, e antecipa os sentimentos com os quais, no final dos seus dias terrenos, chegará a lavar os pés dos discípulos e sofrerá a humilhação terrível da cruz. O Filho de Deus, aquele que é sem pecado, coloca-se entre os pecadores. Mostra a proximidade de Deus no caminho de conversão do homem. Jesus carrega realmente sobre seus ombros o peso da culpa da humanidade inteira. Inicia a sua missão pondo-se no lugar dos pecadores, na perspectiva da cruz.
Recolhido em oração, depois do batismo, enquanto sai da água, abrem-se os céus. É o momento esperado por multidões de profetas. Isaías tinha invocado: se rasgasseis os céus e descesseis. Neste momento, parecia sugerir São Lucas, este pedido é satisfeito. De fato, o céu se rasgou e o Espírito Santo desceu. Ouviram-se palavras nunca antes pronunciadas. Tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Continua o Papa Bento XVI em outra ocasião. São Lucas quer nos mostrar que com o batismo Jesus dá um mergulho no seu povo. Dá um mergulho no seu povo destruído pelo seu próprio pecado, despedaçado pelos pagãos, abandonado em todos os sentidos. Mergulhando no povo de Israel, Jesus dá um mergulho no mundo, na história do mundo inteiro. Jesus nasce em um tempo triste da história de Israel. Parecia que tudo tinha fracassado, a começar pela fé e a vivência da fé. Faltando este coração, Israel se torna fácil presa de lobos ferozes que o despedaçam à vontade. Até Deus silencia. Depois do profeta Malaquias, temos 400 anos de silêncio, o grande silêncio de Deus, antes da vinda de Jesus. Neste tempo de silêncio e de abandono, aparece claro o fracasso de Israel. Se repete a experiência de Babilônia. Não temos mais nem rei, nem profeta, nem sacerdote, nem templo, nem altar para oferecer holocaustos. A fé parece sufocada pelo pecado do povo. O batismo ao qual João convida é algo novo e se distingue totalmente das normais abluções típicas dos hebreus. Podemos imaginar a impressão extraordinária que a figura e a mensagem de João Batista deviam provocar no efervescente clima de Jerusalém naquela época. Finalmente estava ali um profeta cuja vida o identificava como tal. Portanto, João prega um batismo de conversão, de arrependimento, de renúncia ao pecado. Mas vale a pena destacar um detalhe importante e iluminante. Como falam os evangelhos e explicam os estudiosos, faz parte do batismo de João também a confissão dos pecados. Enquanto a pessoa descia nas águas e era mergulhada, confessava seus pecados e expressava no seu coração a firme vontade de vencer a vida pecadora que estava conduzindo até então para caminhar numa nova vida em Deus. Encontramos já no batismo de João uma simbologia que será típica do batismo cristão. Por um lado, encontramos a simbologia da morte, representada pelas águas. São as águas do dilúvio exterminador, que sepultam todo ser vivo e toda vida vegetal e provocam uma morte total. O oceano, no pensamento antigo, era uma ameaça permanente contra a terra firme. O significado, portanto, é esse: mergulhando-me nas águas, eu estou morrendo ao meu passado de pecado e de vícios. Assim pensavam aqueles que eram batizados por São João Batista. Do outro lado, as águas têm também um significado positivo. O rio Nilo, o Eufrates, o rio Tigre são grandes canais de vida, doadores de vida. Onde a água chega, se forma um oásis, até no deserto. Assim, o rio Jordão é fonte de vida na geografia de Israel. Portanto, esta mesma água significa também purificação, ressurreição, vida nova. No batismo do Jordão, morrem os vícios e o pecado e nasce o homem novo, para uma vida nova.
muito desse rito antigo passou para o batismo cristão. Nos evangelhos se coloca em destaque que o alcance do batismo de João é para a Judeia. Mas, de repente, aparece um misterioso peregrino desconhecido, vindo da Galileia. Jesus entra silenciosamente na fila dos pecadores para se fazer batizar. Por que isso? Porque Jesus andou cerca de 100 quilômetros procurando esse batismo. Porque Jesus quis entrar na triste fila dos pecadores que aguardam nas margens do rio. O batismo implicava, na sua essência, uma confissão dos pecados. Mas quais pecados Jesus podia confessar, sendo que nunca havia pecado? Qual vida nova podia ele começar, sendo que ele era a vida? O diálogo entre João Batista e Jesus expressa isso. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus responde, deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Esta palavra fez João ceder e batizar Jesus. Mas qual é o sentido da justiça completa? Sabemos que a palavra justiça, no mundo de Jesus terreno, significava a resposta do homem à lei de Deus, plena aceitação da vontade de Deus. Significava acolher o jugo do reino de Deus. O batismo de João Batista não estava previsto na Torá, na lei de Moisés. Somente a circuncisão era pedida. Portanto, por que Jesus chama este batismo dos pecadores de justiça? Não é difícil entender que esse processo de conversão, morte ao pecado, vida nova, é plenamente vontade de Deus, é a finalidade da lei. Ao descerem nas águas, os batizandos confessam seus pecados e procuram ser libertos deste peso que representa sua culpa. Agora vamos observar a câmera lenta. São Lucas diz que Jesus recebeu o batismo enquanto orava. Portanto, a normal confissão é substituída nesse caso pela oração. Jesus desce nas águas do Jordão orando. Estas águas estão carregadas de todo o mal, toda a podridão da humanidade, todo o pecado cometido pelo homem. Descendo nestas águas sujas, o Imaculado Jesus se suja e se torna toda uma mancha. Os homens saem do batismo lavados e purificados, e Jesus sai deste mergulho sujo, carregado do lodo desta força de pecado. Diz Papa Bento XVI, a partir da cruz e da ressurreição, tornou-se claro para os cristãos o que aconteceu no batismo. Jesus tomou sobre seus ombros o peso da culpa de toda a humanidade e a levou pelo Jordão abaixo. Podemos dizer que Jesus é a água pura. Jesus é o Jordão que limpa. Jesus inaugura o seu ministério tomando o lugar dos pecadores. O batismo do Jordão é uma antecipação da morte na cruz de Jesus. A narração evangélica do batismo de Jesus, que hoje ouvimos, segundo o Evangelho de São Lucas, indica o caminho de abaixamento e de humildade que o Filho de Deus escolheu livremente para aderir ao desígnio do Pai, para ser obediente à sua vontade de amor ao homem em tudo, até o sacrifício da cruz. Já adulto, Jesus dá início ao seu ministério público, indo ao Rio Jordão para receber de João um batismo de penitência e de conversão. Acontece aquilo que aos nossos olhos parece absurdo.
Tem Jesus necessidade de penitência e de conversão? Com certeza não. E, no entanto, precisamente aquele que é sem pecado põe-se entre os pecadores para se fazer batizar, para cumprir este gesto de penitência. O Santo de Deus une-se a quantos se reconhecem necessitados de perdão e pedem a Deus o dom da conversão, isto é, a graça de voltar para Ele com todo o coração, para serem totalmente seus. Jesus quer se pôr do lado dos pecadores, tornando-se solidário com eles, manifestando a proximidade de Deus para eles. Jesus se mostra solidário conosco, com a nossa dificuldade de nos convertermos, com a nossa dificuldade de nos converter, de abandonar os nossos egoísmos, de nos separar dos nossos pecados, para nos dizer que se o aceitamos na nossa vida, Ele é capaz de nos elevar e de nos conduzir à altura de Deus Pai. E esta solidariedade de Jesus não é, por assim dizer, um simples exercício da mente e da vontade. Jesus mergulhou-se verdadeiramente na nossa condição humana, a viveu até o fim, até o fundo, exceto o pecado, e por isso é capaz de compreender a nossa debilidade e fragilidade. Por isso, Ele se compadece, escolhe padecer conosco, com os homens, fazer-se penitente juntamente conosco. Esta é a obra de Deus, que Jesus deseja realizar, a missão divina de curar quem está ferido e medicar quantos estão doentes, de assumir sobre si o pecado deste mundo. Essas palavras do nosso Papa Bento XVI são simples e bonitas e nos levam a refletir. Se você deseja agradar a Deus, ser a alegria de Deus, a complacência de Deus, então faça como Jesus. Procure o rebaixamento na humildade, fazendo-se um com os irmãos, em especial com os últimos e os pecadores. E agora vamos ler novamente o trecho que hoje a liturgia nos oferece. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Vamos dedicar um minuto para sublinhar as palavras que mais tocam o nosso coração. Nesse momento, estamos prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a realizar o nosso batismo pessoal, como Jesus realizou o seu e deu início à evangelização explícita do mundo.
Vamos agora dedicar mais um minuto para refletir bem em como podemos colocar em prática este nosso propósito. Enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Paz e alegria a todos. Este é o meu Filho, o amado. Escutai-o. Paz e alegria a todos. Se abre pra derramar sobre os corações toda graça.